você já sabe, a vida pode ser mais leve. É uma alegria muito grande estar aqui com você mais uma vez. Vamos falar sobre perdão? Esse assunto realmente requer muito cuidado, porque muitos de nós temos as nossas mágoas e é muito comum que nós tenhamos essas, digamos assim, marcas de vivências. Essas marcas nós vamos acumulando com o decorrer dos anos, né? Ao passar dos anos, nós vamos, digamos assim, experienciando determinadas situações. Algumas são muito boas, outras nem boas assim. Decepções que a vida vai nos apresentando, pessoas que vão nos ferindo, mas nós também ferimos as outras pessoas. Lembra que em um dos nossos encontros aqui, nós falamos que para voar mais alto é preciso eliminar o peso extra? Pois é, para levar uma vida com mais leveza, com mais tranquilidade, nós precisamos sim aprender a sermos mais leves. Uma das coisas importantes, ou melhor, importantíssimas para a nossa vida, é justamente nós sabermos lidar com o perdão. Quando a gente guarda raiva, mágoa, rancor de alguém e cultiva aquela sensação desagradável, muitas vezes é como se a gente estivesse tomando veneno esperando que o outro morresse. Pois é. Às vezes o outro nos fez um determinado mal e não tem nem consciência daquilo que realmente ele fez. Mas com o passar do tempo, nós vamos percebendo que a vida nos dá a oportunidade de ressignificar aquela situação. Mas quantas e quantas pessoas não ficam guardando essas mágoas dentro de si? E, em muitos casos, até adoecem. Porque nós somos feitos de emoções. A nossa capacidade humana de gerir, de processar, de sentir determinadas emoções é muito importante, muito intensa e ao mesmo tempo de extrema responsabilidade de cada um de nós. Nós somos o que nós sentimos. Você atrai aquilo que você sente. Essa é a grande verdade. Pensar é um primeiro grande passo, mas você atrai aquilo que você sente. Se eu pudesse te dar uma sacada para a vida, eu diria para você, olha só, sentir é o segredo. Você se conecta, você atrai aquilo que você sente. Quando você faz uma prece, e você faz a prece da boca para fora, por exemplo, muitas vezes ajuda, mas não exatamente como a gente gostaria, quanto nós gostaríamos que acontecesse e que ajudasse. Mas quando você faz uma prece, por exemplo, com amor, com carinho, com atenção, com devoção, aí sim o milagre acontece. É o sentimento que nos conecta àquilo que nós queremos ou muitas vezes ao que nós não queremos. Porque se você, por exemplo, vai passar por uma ponte, né? Uma ponte muito alta e aquela ponte não tem, digamos assim, guarda-corpo, né? Não tem corrimão, vamos dizer assim. O que acontece? Muitas vezes, se aquela ponte for uma ponte estreita, você pode até cair. Mesmo que ela tenha uma distância tranquila para você caminhar, que se fosse em linha reta você caminharia com toda tranquilidade no chão. Mesmo que aquela ponte seja firme, que ela não balance, mas se ela tiver altitude, se ela for alta e não tiver seguranças laterais, esse medo, essa insegurança pode derrubar você. E aí eu volto e te pergunto, e o perdão? Quantas vezes nós guardamos essas mágoas e levando em consideração que as mágoas são as nossas más águas. A água é muito importante. Se você vai tomar uma água com pH próprio, ideal para o consumo humano, mas se você pega essa água maravilhosa, que você pode ter, enfim, digamos assim, colhido ela na fonte, numa fonte pura, cristalina, se você deixar essa água guardada por muito tempo, chega um momento que aquela água que era maravilhosa para o consumo humano, ela passa a ser veneno. E esse veneno, se você beber, atrapalha a sua vida, rouba a sua saúde. Isso é uma má água, ou seja, nós muitas vezes guardamos essas más águas dos sentimentos, as mágoas das sensações, das vivências não resolvidas, das palavras não ditas, e o perdão fica lá, né, digamos assim, enterrado e nada acontece.
Quantas pessoas dirigem as suas vidas como se estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor? Elas sabem por onde passaram, mas não sabem para onde estão indo. Você conhece aquela pessoa ou aquelas pessoas que vivem o tempo todo falando do passado, do marido, da esposa, do filho, dos pais, colocam a culpa do seu insucesso numa série de fatores, situações ou pessoas? Pois é, essas pessoas, como eu disse agora há pouco, é como se estivesse dirigindo o seu carro mental olhando pelo retrovisor. Elas sabem por onde passou, mas não sabem para onde estão indo. Entrega suas vidas às circunstâncias. Quando, na verdade, nós temos que voar mais alto. O que é voar mais alto? Levar uma vida com mais leveza. Como diz aqui o título do nosso programa, a nossa chamada. Vamos levar a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. E isso faz com que a nossa vida melhore. Lembrando que nós temos 3 níveis de perdão. E esse perdão, esses, digamos assim, níveis, eles impactam a nossa vida, cada um mais ou menos. Quais são esses 3 níveis de perdão? Quando você reconhece o seu erro e você tem maturidade, sabedoria e humildade para pedir perdão, e humildade não tem nada a ver com submissão, né? Você pode pedir perdão para uma pessoa com extrema devoção, com extremo arrependimento, mas sem, digamos assim, submissão, com humildade. Você vai pedir àquela pessoa perdão, reconhecendo os seus erros. Porque quantas e quantas pessoas olham para o passado, erraram com seus maridos, com suas esposas, com seus filhos, e se culpam a vida inteira por aqueles erros que cometeu numa determinada fase da vida que não tinha o entendimento que tem hoje. E aí a gente já entra no segundo, digamos assim, tópico do perdão. O primeiro perdão, vamos dizer assim, é quando você reconhece o seu erro e pede perdão. O segundo é quando você se perdoa pelo o erro que você cometeu, que naturalmente você cometeu por não ter a maturidade que você tem hoje. Então, pedir perdão é um ponto, perdoar a si mesmo é outro ponto, e o terceiro ponto é perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis pecar de novo, não nos deixeis cair em tentação, e nos livre do mal. Amém. O perdão, meu irmão, minha irmã, você que nos dá o privilégio da audiência aqui, ele é tão importante que está na oração do Pai Nosso. É impossível imaginar uma vida sem perdão. Porque todos nós erramos. E quando nós começamos a entender isso, a luz acende, a fumaça vai embora, a neblina se dissipa. Quando a gente começa a entender isso claramente e sabendo que é impossível levar uma vida sem perdão e é impossível que você, assim como eu, em algum momento não tenhamos decepcionado alguém. Naturalmente decepcionamos. E possivelmente, quem sabe, no outro momento, nós até podemos, decepcionar outras pessoas. Que isso não seja de uma forma consciente, planejada, claro que não. Mas fatalmente, e nós, na condição humanos que nós estamos, nós temos que ter a consciência de que nós já erramos e que possivelmente vamos errar em outro ou outros momentos. E aí? Será que não vale a pena a gente tomar posse dessa consciência? E a partir do momento que a gente toma posse dessa consciência, nós também temos a tranquilidade para perdoar o outro. Porque quando eu não perdoo o outro, é como se eu estivesse me colocando num patamar de maioral, e isso não é verdade. Todos nós estamos caminhando. Todos nós estamos nos tornando pessoas melhores. Um passinho um pouco mais rápido, outros nem tanto assim. Eu sempre brinco, e você que me acompanha já ouviu eu falar, já me ouviu falar, que nós somos como se fosse flores num campo gigante. Cada um desabrocha ao seu tempo. Não é porque você despertou que você vai acordar quem continua dormindo, porque alguém acordou e não despertou você. Então, cada um de nós temos que caminhar com as próprias pernas. Cada um de nós estamos no nosso próprio ritmo, valorizando as nossas capacidades, as nossas habilidades, reconhecendo, compreendendo, identificando e aplicando os nossos talentos.
A gente não precisa ficar olhando para o lado para nos compararmos. Pelo contrário, cada um tem que saber quais são os seus talentos. Se eu sou um peixe, eu vou procurar saber qual a minha forma mais interessante de nadar. Qual as minhas maiores qualidades na água. Se eu sou um pássaro, eu vou saber quais são as minhas qualidades, que tipo de atitude, que tipo de voo, o que eu posso fazer de melhor para mim, para melhorar a minha vida, já que eu sou um pássaro. E cada um de nós, com as suas particularidades, com as suas habilidades, com as suas aptidões, com os seus talentos, vai se descobrindo. E aí a vida começa a ficar mais leve. Porque, como dissemos agora há pouco, nós estamos na condição humana. E nós temos que ter a consciência de que nós erramos e que possivelmente vamos errar. Não é que a gente queira errar e não é que a gente deva errar. O ideal seria que a gente não errasse muito mais, que a gente já tivesse aprendido tudo, mas isso não é uma realidade. A natureza, você já sabe, não dá saltos. A natureza segue seu rumo, passo a passo, dia a dia, momento a momento. E isso é o que é mais interessante, porque o Divino Criador, assim como ele fez toda a criação, todo o universo, ele construiu tudo e todos. E ele pode fazer qualquer coisa, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas ele não quer fazer a sua parte. Não que ele não possa, mas ele não quer. Porque se ele fizer, não foi você que fez, não foi eu que fiz. Foi ele que fez. E ele quer que a gente vibre, que a gente cresça, que a gente expanda pelos nossos próprios méritos. Nós não podemos, digamos assim, triunfar sem glória, porque nós temos que fazer a nossa parte. E quando nós fazemos a nossa parte, dá uma sensação de alegria muito grande, porque quando a gente conclui uma etapa, a gente fala, caramba, finalizei aqui uma etapa de um grande passo na minha vida. E se eu conseguir chegar aqui, eu posso conseguir um pouco mais à frente. E aí a gente descobre o caminho das pedras. Mas voltando para a questão do perdão, e o perdão, hein? O que rouba o seu brilho do dia? Será que aquela raiva daquela situação, eu sei, né? Eu respeito absolutamente, eu sei que cada um de nós deve estar se perguntando assim, poxa, mas você está falando isso, Hugo, porque você não sabe o que eu passei. É verdade, eu não sei o que você passou, mas eu posso te garantir que perdoar vai te ajudar muito a viver melhor. Perdoar não significa esquecer. Você não tem que esquecer o que aquela pessoa fez para você, né? Se você teve um problema, você tem que perdoar, libertar-se daquela mágoa, daquelas más águas, daquelas dores e deixar com que a vida siga em frente. Não se transformando o amigo íntimo daquela pessoa que te causou mal. Quem sabe aquela pessoa pode fazer o mesmo mal? Só você pode avaliar isso. Ou quem sabe aquela pessoa mudou. Você que tem que avaliar isso. Mas a maioria das vezes é muito comum que você perdoe aquela determinada pessoa, mas não precisa simplesmente fazer de conta que nada aconteceu e dar a possibilidade para que aquele mesmo erro seja cometido. É uma reflexão para todos nós. Cada caso é um caso e a sua vida, você é o maestro dela. Você que consegue dirigir, você consegue, digamos assim, orquestrar a sua vida. Mas o que eu quero te dizer, que é uma das coisas mais importantes que eu posso te dizer aqui hoje, é que o perdão, ele é extremamente importante para a nossa qualidade de vida. E como eu falei lá no início, eu vou repetir essa frase. Não perdoar é como se você estivesse tomando veneno esperando que o outro morresse. Guardar essa raiva, porque a raiva que você quer jogar no outro, ela passa primeiro em você. Para eu sujar você de lama, a primeira coisa que eu tenho que fazer é sujar minhas mãos e sujar você. Olha só, eu me sujei. Então a raiva que você sente, ela passa por você e vai para o outro, e às vezes nem vai para o outro. Se aquela pessoa for um ignorante, por exemplo, ele está blindado pela luva, pelo véu da ignorância. Jesus falava, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você for lá na selva, né, e você for devorado por um leão, por exemplo, o leão vai, enfim, devorar você e daqui a pouco ele vai viver como se nada tivesse acontecido. Mas se você fizer uma alfinetada em alguém que seja, e você vê que praticou algum ato indevido, né, ilícito ou, digamos assim, não interessante, a sua consciência vai pesar. O leão matou uma pessoa e nem se deu conta disso, para ele nada aconteceu. Por quê? Porque ele não tem consciência.
Por isso que Jesus falava, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós temos a consciência de ser o que nós somos. Então nós temos a responsabilidade, ao mesmo tempo que temos a consciência, de entender que nós temos que gerenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vale a pena, minha amiga, meu amigo, meus amados irmãos, dizer que perdoar não é tão fácil assim. Enquanto você lembra da situação e ela te magoa, significa que ali há uma sujeira embaixo do tapete. E talvez procurar uma psicoterapia, procurar uma psicanálise, um bom profissional, pode te ajudar muito nisso. Mas o que eu quero te dizer aqui é que vale a pena perdoar. Vale a pena libertar-se do passado, porque nós erramos e em algum momento da nossa vida machucamos alguém. E quem sabe isso pode acontecer em outro momento, de outra forma. Como disse ainda há pouco, isso não quer dizer que você deva fazer isso, mas nós somos humanos. E quando nós entendemos essa nossa qualidade humana, a gente começa a pegar mais leve com o outro. A gente começa a pegar mais leve com nós mesmos. Porque lembra que eu falei que nós temos 3 níveis do perdão? É quando você perdoa o outro que te magoou, ou quando você pede perdão por ter magoado, ou quando você se perdoa por ter agido de alguma forma que você reconhece que não deveria ter feito. Pois é. Reconhecer esses erros já demonstra uma maturidade muito grande. E nós não somos mais aquela pessoa do passado. É como Jesus falava, é preciso nascer de novo. Não apenas nascer de novo em outras vidas, mas na própria vida. É vida na própria vida, como uma árvore que cresce a todo momento e cai um galho e nasce o outro, e a folha cai e nasce novas folhas, e vem as flores e os frutos, e daqui a pouco os frutos vão embora e vem uma nova safra. Esse renascimento, ele tem que ser a todo momento. E nós temos a oportunidade de renascer a todo instante. E isso é mais interessante. A minha sugestão para você é que você solte essas amarras do passado para viver melhor, para voar mais alto. Como nós dissemos aqui no título do nosso programa, a vida pode e deve ser mais leve, mas só depende de você. Mas se você começar a mudar e você perceber que o seu marido, a sua esposa, o seu irmão, digamos assim, não mudou, não tem problema, faça por você. Faça por você. A grande mudança e a principal e a primeira mudança, elas ocorrem de dentro para fora. É como já dissemos aqui em outros momentos. Quando você acende a luz, você é o primeiro beneficiado. Quando você acende uma luz, você é o primeiro a ser iluminado. Fica aqui essa sugestão para todos nós. Acho que a partir do momento que a gente começa a entender que não é à toa que Jesus colocou no Pai Nosso, né, a sugestão e a prece, a rogativa, para que a gente possa perdoar, assim como aqueles que nos perdoamos. Pedimos perdão ao Divino Criador. Pedimos perdão pelas nossas falhas na condição humana que nós estamos. E Ele sempre nos perdoa. Será que nós também não devemos perdoar? Pois é. Se você analisar esse vídeo, analisar essas nossas sugestões aqui com muito carinho, quem sabe, em algum momento você vai mandar uma mensagem aqui pra gente dizendo, olha, a minha vida mudou. Eu me libertei daquelas más águas, aquelas mágoas que eu trazia, aquelas dores, e hoje eu tenho uma vida muito melhor. Hoje eu tenho uma vida muito mais fluídica, muito mais leve. Hoje eu consigo ver novamente a beleza que compõe os meus dias. Eu consigo contemplar as luzes que me iluminam, como por exemplo a lua, as estrelas. É importante, meus amigos, minhas amigas, que a gente vá sempre, pelo menos uma vez a cada dia e a cada noite, para fora da nossa casa, no ambiente externo, e fique contemplando as estrelas, o sol, a lua, para que a gente veja o quanto nós somos pequenos. E não é pequeno na questão de significância, pelo contrário, nós somos extremamente importantes para toda a criação. Nós somos extremamente especiais. Mas quando nós vemos a nossa pequenez, no intuito de tamanho, nós fazemos parte de uma grande engrenagem. E pequenos fisicamente que nós somos partes especiais e extremamente brilhantes, reluzentes de toda a criação.
Quando nós nos integramos a esse todo, a gente começa a perceber que aquelas dores do passado que tanto nos roubou a beleza, a capacidade de contemplar os nossos dias, elas não mereciam tanta atenção. Cabe a cada um de nós ressignificar as nossas dores, fazer das nossas dores sementes de alegria e assim transformar a nossa vida, nos possibilitando dias muito melhores. Eu agradeço aqui sua atenção. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, se inscreva aqui nos canais do MAP. Foi uma alegria para mim, mais uma vez, estar aqui com você. Eu sou Hugo Richard e desejo a você paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. A gente se encontra muito em breve. Até logo.